Amém. Nós vamos abrir a Bíblia aí no livro de Lamentações, do capítulo 3. Lamentações, do capítulo 3. Vamos nos colocar em pé e vamos ler os versos, apenas o verso 19. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós agradecemos o Teu nome, porque o ano se finda, e se não sucumbimos, ó Deus, se não fomos até para a glória, é porque o Senhor tem plano, tem projetos, tem realizações em nossa vida, como indivíduo, como família, como igreja, e nós somos gratos ao Teu nome. Apesar das lutas, dificuldades, chegamos até aqui e nós nos alegramos, porque este dia é o dia que o Senhor fez, então nos alegramos nele. Abençoa, Deus, cada vida que está em Tua casa nesta manhã, aqueles que congregam conosco, que hoje não puderam estar, mas que sejam guardados, protegidos, sustentados por Ti, e cada um de nós que aqui veio, possamos ouvir, compreender, entender e colocar em evidência a palavra do Senhor. Fica conosco e fale o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e manter a Bíblia aberta em Lamentações, especialmente esse capítulo 3. E aí eu vou repetir o verso número 21, que diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Podemos pensar em 600 anos antes de Cristo, para arredondar uma data exata, e literalmente redonda, pensar em 600 anos antes de Cristo, quando tanto Jerusalém como Judá estão passando por uma provação grande de disciplina do Senhor, estavam cercados, sendo levados cativos, iam ficar na Babilônia por 70 anos, por rebeldia, contra o Senhor. E então, quando Jeremias registra a lamentação, ele vai registrar a luta, a dificuldade, a provação, a disciplina que eles recebem de uma forma assustadora, quando você começa a pensar em todos os pormenores que Jeremias vem registrando em Lamentações. E aí ele diz assim: olha, a minha alma recorda, principalmente o verso 20, ele diz: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Hoje, geralmente, em alguns canais, no último dia do ano, tem o chamado retrospectiva, e aí não só as coisas boas, mas todas as mazelas que o ano viveu, eles trazem de novo à memória. E tem gente que fica esperando, para ver a retrospectiva. A retrospectiva foram mensagens de notícias que você já viu, que você já viveu, que você que não precisa de novo trazer à memória, porque elas trazem tristeza, às vezes traz amargura, traz dor. E aí o Jeremias, quando vai registrando, ele diz: olha, minha alma se recorda, e ela fica amargurada ou entristecida, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Geralmente o sentimento depressivo é porque ele fica preso sempre no passado. Mas se nós vivemos, as experiências que vivemos, e nós ultrapassamos ou sobrevivemos, então, se não morremos ou não fomos para a glória, então nos fortaleceram, porque nós passamos por elas. Então não precisa de novo ficar presa ao passado, alguém que nos machucou, que não nos perdoou, que disse alguma coisa mal de você, ou de mim, ou seja lá de quem for, ou da família, ou na família. E aí alguns ficam remoendo, lamentando o tempo todo, e atravessa para o ano novo, trazendo todos esses lamentos. E quando uma pessoa faz isso ou te machuca e você sobreviveu, a Bíblia diz: quem faz a um desses pequeninos, a mim está fazendo. Então, na verdade, também foi contra Deus, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra, a luz do mundo, e embaixadores de Deus, como igreja e como indivíduo, selados e marcados pelo Espírito Santo, comprados pelo sangue de Cristo, sacerdote real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então o que disseram, o que falaram já passou.
A Bíblia diz assim: então tudo se fez novo, porque estamos em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então é preciso prosseguir para o ano novo, não trazendo as cargas negativas do ano passado. Senão o que vai acontecer? É que nós vamos continuar no ano novo, trazendo toda a carga do ano passado de novo. Aí sempre lamentando, sempre reclamando, né? Tudo que foi frustração no ano que se finda hoje, você entra para o ano novo trazendo toda essa carga de novo. Ah, porque alguém não me perdoou, porque alguém não me amou, porque alguém me traiu, porque alguém me machucou. O problema foi dele, você sobreviveu? Foi dela, você sobreviveu? Então glorifique e dignifique o Senhor. O apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios as lutas que ele enfrentou, e dado o momento ele disse, inclusive entre falsos irmãos, deve ter sido pesado para Paulo falar isso, mas Paulo diz assim: eu prossigo para o alto, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse: olha, o Senhor me ajuda e me fortalece. Chega um momento que Paulo disse na prisão: ninguém foi ao meu favor, mas Deus me libertou. Ou seja, Deus foi a meu favor. Se Deus foi ao favor de Paulo, ele disse, então isso é suficiente. Às vezes são coisas pequenas e nós ficamos mastigando, lamentando, remoendo isso, e aí atravessa o ano novo e vamos continuar remoendo essa história. E não esquece e não lembra de que Deus diz o seguinte: olha, o Senhor é o nosso socorro e fortaleza, bem presente nas tribulações, porque nem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem a abundância nem a escassez poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Quando o povo volta lá do cativeiro, que nós lemos lá em Neemias 8, diz que o povo vai ler a Bíblia e eles lêem de madrugada até o meio-dia, e eles estavam em pé, muita gente, e aí muitos começam a chorar, e Neemias e Esdras vão dizer: olha, não precisa chorar, porque este dia é um dia consagrado ao Senhor. Então vamos, na verdade, comer, enviar porção aos que não têm nada, e a tomar bebidas doces, ou seja, vamos nos confraternizar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Este é o dia, disse o salmista, que o Senhor fez, então alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Apesar de lamentações registrar, no entanto, ele parte para o verso 21, para dizer: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então vamos lembrar em 2024 todas as experiências boas. As negativas, elas tentam surgir, e aí você apaga com pensamentos novos, com vontade, com coisas excelentes. Verso 27, e diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, ele diz: eu me alegro no Senhor. Ele diz: se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, porque bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então ele diz assim: o Senhor então é bom. Então amanhã será o primeiro dia de um novo ano. E aí como é que a gente vai pensar amanhã? A gente não é mais um dia, só é uma virada de calendário, a vida prossegue, a vida continua, mas a gente precisa trazer à memória o que nos pode dar esperança. E aí declarar que a nossa porção é o Senhor, que a nossa alma espera do Senhor, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso nós não fomos consumidos. Então não continue trazendo à sua memória o que foi negativo no ano que findou, mas com a experiência e a expectativa de coisa nova, porque senão é só a continuidade de um dia mau atrás do outro. Isso não. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança e declarar que a minha força é o Senhor, e que a causa de não ter sido consumido é porque as misericórdias se renovaram,
e porque a minha porção é o Senhor, e as misericórdias se renovam a cada manhã. Então não partimos, não sucumbimos. Às vezes entes queridos partiram, pessoas ficaram pelo caminho, pelo decorrer do ano. Se teve momentos difíceis, no entanto nós vencemos, e Deus quis por bem, ou por sua bondade e misericórdia, que nós chegássemos até aqui. Então se chegamos é porque a vida vai continuar, então nós vamos continuar na dependência do Senhor. Então o problema dos outros é problema dos outros, não carregue o que não é seu, carregue apenas o que é seu. Jesus Cristo, quando alguns tentaram segui-lo, ele disse: olha, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma outra dificuldade é quando a gente quer carregar a cruz dos outros. Também é um problema sério. Aquele que nunca aprende a dizer não, e aí você, além das suas, ou da sua, você quer carregar a dos outros também. E aí tenta, e vai juntando cruz, né? E daqui a pouco você está com literalmente um fecho de cruz. E aí você não vai dar conta de carregar. Então ele diz: cada um carregue a sua. E aquela expressãozinha lá aquelas 3 declarações de 1 Coríntios 13:13, que diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o mais importante é o amor. Tudo passa, até o ano passou, mas o amor não passa, né? A alegria de viver não passa, a alegria de conviver não passa. Salmo 126, finalzinho do capítulo, ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo seus feixes. Então o ano passou, às vezes você chorou algumas vezes, mas você foi semeando, e agora em 2024 é preciso continuar colhendo o que foi semeado em 2023. Então que Deus nos abençoe, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E ainda no Salmo 126, ele diz que quando o povo permanece unido, o Senhor ordena a sua força e a vida para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos mais uma vez agradecer o Teu nome, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e nós queremos dar graça ao Teu nome, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Queremos dar graça ao Senhor, porque a nossa porção, a porção da nossa alma é o Senhor, e queremos, ó Deus, manter em nossa memória o que nos traz alegria. Por isso, Pai, queremos que a este novo ano a vida da igreja continue na dependência do Senhor, e individualmente nos alegrando sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.